o texto aí é Efésios 4, versos 31 ao 30 e 32, apenas dois. Os irmãos vão perceber aí a ligação que tem com o texto que a irmã Lucilene leu para nós, e vocês vão perceber que há necessidade de fato desse operar de Deus em nós, e a gente precisa tomar cuidado com isso que Paulo está exortando nesses dois versos aí. Diz assim o texto: que não haja no meio de vocês, que é igreja, né, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Percebem que Paulo está fazendo, na verdade, uma advertência, mas trazendo um ensino que Jesus trouxe lá, que Deus nos perdoou, e como Deus nos perdoou, nós também devemos praticar o perdão. Isso tudo porque o texto tem a ver com perdão. Ele está falando de coisas aqui que amargura, maldade, ira, gritaria, todas essas coisas, ele vai fechar com o perdão. E dentro então desses conselhos para a vida prática da igreja aqui de Éfeso, que nós já lemos alguns dias atrás, quintas-feiras passadas, Paulo vai continuar exortando a igreja a alguns cuidados que fazem parte naturalmente dela por causa de Cristo. Se não fosse, meus irmãos, por causa de Cristo, não havia sentido isso aqui, porque o mundo ele vai reger o seu comportamento de acordo com as suas leis e seu pensamento pessoal. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não tem preocupação, por exemplo, ela vai falar mal de alguém como uma oportunidade, como um prazer, por exemplo. Ela vai ter amargura no seu coração. Quantas pessoas a gente conhece que guarda ressentimentos, olha a vida toda e sofrem com isso. Então, ele está falando para a igreja é diferente, porque essas pessoas passaram, né, por Cristo Jesus. Anteriormente, né, nós já lemos um pouco sobre isso, ele os havia advertido, por exemplo, a que não mentissem. Lembram-se disso? Né? Paulo advertindo a igreja de Éfeso que como eles foram transformados, eram novas vidas, novas criaturas, eles não mentissem uns aos outros. Ele orientou que a ira, ela fosse passageira, se houver, ela não perdurasse e não produzisse ódio no coração daqueles irmãos. Ele orientou que eles não roubassem mais, pelo contrário, trabalhem, produzindo, fazendo dinheiro e com isso abençoando os outros. Olha como que é diferente o que Paulo está propondo para eles como cristãos. Outro ponto que ele levantou, que eles não deveriam fazer mais, é que não saísse da boca deles palavras o quê? Torpes, podres, palavra que destrói. Mas ele fala ao contrário, que saia da vossa boca palavra que construa e que edifique o outro. Então, falou também que não entristecesse o Espírito Santo. Esse foi o último que nós falamos aqui, mas hoje ele traz à memória daqueles irmãos algumas práticas, e eu vou dizer que elas são perigosíssimas, se desenvolvidas na vida desses irmãos, de alguns irmãos, e ao mesmo tempo, e eu digo infelizmente, elas estão muito presentes dentro da comunidade que é a igreja, a comunidade de fé. Essas advertências que ele faz aqui, elas contribuem negativamente para a comunhão. Você imagina o que é contribuir negativamente para a comunhão? Não faz bem a comunhão da igreja. Estão todas elas, de certa forma, relacionadas com a necessidade da prática de perdão. Lembra que eu falei agora há pouco sobre isso? Isso aqui está muito relacionado com perdão. Foi o texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 6. Meus irmãos, o perdão é uma prática imprescindível dentro da igreja, a prática do perdão. A gente vai percebendo quanto que nós precisamos aprender de Cristo sobre o perdão. Porque uma igreja que não pratica o perdão, meus irmãos, é uma associação. É um lugar onde as pessoas se encontram para alguma coisa, conversar, bater papo.
se torna um encontro muito social, mas a igreja é diferente. A igreja precisa, de fato, ser diferente porque ela é de Cristo. Ele finaliza o verso 31, fazendo justamente isso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós estamos em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. E ele cita a amargura. Eu vou passar rápido por isso, só para a gente ter uma noção. Ele fala primeiro que não haja no meio de vocês o que? Sentimento de amargura. Amargura lembra o que para nós? Doce? Amargo. Né? Eu tenho aprendido com algumas pessoas, meu filho é um deles, que falou que está aprendendo a tomar café amargo. Café amargo é mais gostoso. Né? Não sei se é alguém que tem esse hábito. E é difícil tomar coisas amargas, né? E tem umas que não dá mesmo. Mas a ideia de amargura aqui, meus irmãos, é uma pessoa que ela permanece com seu comportamento áspero, uma pessoa áspera. Aristóteles, antes de Cristo, né, foi o tempo que ele viveu, ele falou desse comportamento, ele definiu esse comportamento como um espírito ressentido que recusa reconciliação. Pessoas amargas são pessoas difíceis de lidar. Elas não estão bem nunca com ninguém. Né? Com algumas pessoas elas toleram mais, outras não. A amargura é um problema sério de perdão, de acertar as coisas diante de Deus. Então, orar a Deus, por exemplo, que se houver amargura, para que Deus mova o coração, para que haja reconciliação. A amargura destrói a comunhão. Ele fala de cólera ou indignação, que é uma das traduções que traz para a mesma palavra cólera. Então, se você pensar em cólera e ira, elas aparecem juntas em diversas outras passagens bíblicas. Tá? Romanos 2,8, Colossenses 3, verso 8 também, elas estão juntas. E eu creio que elas têm um sentido assim, de proximidade mesmo, por isso que essa necessidade de estar junto uma com a outra. Ira e cólera. Mas a ira, se você pensar na ira, por exemplo, ela não é a mesma ira que nós lemos lá no verso 26, tá? Que ele fala para não pôr o sol sobre a vossa ira. A gente falou lá de uma ira o quê? Uma ira justa. Aí, quem ouviu aquela mensagem vai saber do que eu estou falando, a ira justa. É a ira, meus irmãos, que na verdade é por amor a Deus, mas não com ódio sobre a pessoa, né? É o gesto, é a atitude do que a pessoa fez, mas não a pessoa. E dá para, de fato, diferenciar isso. Aqui, meus irmãos, ela trata de uma indisposição, uma ira gerada por uma indisposição, o cólera, né, também juntos, uma indisposição pessoal contra alguém por causa de uma provocação, alguma coisa que a pessoa se sentiu ofendida. Na verdade, não é que ela tenha sido ofendida, ela se sentiu numa provocação e ela se irou. E o problema é que esse tipo de ira que está falando aqui para não ter no meio de vocês ira ou cólera, é que essa ira, ela pode levar a uma irritação e uma posterior agressão. E a agressão, ela pode acontecer de várias maneiras. A gente é acostumado muito à agressão física, mas uma agressão, uma ofensa moral é terrível. Então, cuidar da ira, né? Pedir a Deus que cuide do nosso coração, meus irmãos, fazer como Davi fez não é errado, como está lá no Salmo 139, Senhor, sonda meu coração, porque com certeza há nele coisas que eu não domino, eu não controlo. Mas se há, ó Deus, e certamente há, trabalha meu coração, para que ele seja ajustado para a vida de um servo de Deus. Então, meus irmãos, a regra aqui, a indignação, né, ira, se você pensar no que nós vimos antes aqui, que é a amargura, e vamos ver logo na sequência, a regra que Paulo quer ensinar para nós é que não é que nós procuremos um psicólogo ou um psiquiatra para resolver os nossos problemas de amargura, de ira e tantas coisas mais, gritaria, blasfêmia, não é isso, mas buscar em Cristo o cuidado de Deus para nos ajudar a abster-se
dessas coisas. Elas são erradas e nocivas ao corpo de Cristo. Ele continuou falando e ele lembra da gritaria. E aqui é a gritaria de alguém que talvez irado, né? Não tratado, não é ira não tratada, alguém que grita, desejoso que todos ouçam a sua queixa, por exemplo. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina, né? Quantas pessoas gritam para que seu problema seja ouvido? Muitas vezes seu problema é uma coisa que não interessa para ninguém e que a solução nem é os outros ouvirem o seu problema. Mas esse tipo de gritaria é para que as pessoas ouçam a sua queixa. Talvez é produto já de uma ira no seu coração, e você então começa a gritar, no sentido de falar alto e fazer com que as pessoas te ouçam. Isso nunca foi bom, meus irmãos. É Zacarias que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós cristãos precisamos aprender a trabalhar pelo poder do Espírito Santo. Nós costumamos querer resolver as coisas no muque. Nós costumamos querer recorrer a solucionar coisas que Deus está nos ensinando claramente, que é para orar por elas, pedir a Deus que nos liberte delas. E muitas vezes nossos próprios erros. Então, tomar cuidado com a gritaria. Ele está falando com a igreja. É claro que eu estou fazendo de uma forma resumida. Ele fala também da blasfêmia. O sentido de blasfêmia talvez seja calúnia. Em alguns textos talvez até traga, não conferi a palavra calúnia. Né? Não tenha no meio de vós blasfemadores. Quando você vê blasfêmia na Bíblia, você vê ela muito referente ou relacionada a Deus. Você está falando, não blasfeme, né, contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o próprio Cristo, né, que houve tantas blasfêmias, né? Os fariseus chegaram a falar que Jesus Cristo ele tem procedência demoníaca. É uma blasfêmia. Então, é uma acusação mentirosa, é falsa. E a blasfêmia ela tem a ver com isso, tá? É uma acusação falsa e inconveniente contra outra pessoa. Isso é blasfêmia. Sentido de trocar o certo pelo errado. É certo trocar o certo pelo errado? Claro que não, né? Então, mas é isso, a ideia é trocar, por exemplo, a verdade de Deus pela mentira. E quantas pessoas fazem isso tranquilamente na sua vida? Trocam a verdade de Deus pela mentira? É fácil, né? Quando nós optamos pelo que nós achamos certo e não é certo, isso já é trocar, né, a verdade de Deus por uma mentira. E aí, meus irmãos, ele termina fechando, né, de coisas que não devem acontecer no meio deles, no capítulo 31, é o 31 e 32 quem está lendo, mas ele fecha aí 31 com maldade, a ideia também de malícia, talvez mau sentimento. Porque a malícia não necessariamente é alguma coisa que está concluído, está feito. Por isso, está muito relacionado com o sentimento, que começa no pensamento. A malícia, a maldade, ela nem sempre precisa se concretizar para de fato ela existir. Até porque Jesus Cristo, o que ele fez? Ele ensinou que o adultério, ele não necessariamente ele precisa ser consumado para ser adultério. O pensamento produz adultério. Ele está falando que essas coisas começam no pensamento. A maldade ou a malícia, muitas vezes nós estamos maquinando alguma coisa. Nós queremos nos vingar. Talvez ele pudesse colocar aqui na lista deles que não vingueis. Entre vocês não deve haver o quê? Sentimento de vingança. Então, essa coisa começa no pensamento e que leva alguém a fazer ou falar mal também de outra pessoa, a agir contra outra pessoa. Mas aqui está mais no campo do pensamento. Mas você sabe o que um pensamento desse leva? Leva a uma destruição. Alguém falando mal de alguém pensando e depois concretizando isso, falando para outra pessoa, vai voltar até para blasfêmia aqui, para calúnia. Essas coisas andam de mão dadas. Todas elas aqui estão de mão dadas. Então, meus irmãos, ser cristão é um desafio para nós, mas nós temos que crer que não depende de nós. É interessante isso, né? Depende de Cristo. Mas depende de Cristo e nós fazemos errado? Não. Cristo trabalha o nosso coração.
Uma das coisas que eu vou falar no domingo de manhã é isso, que nesse processo de salvação, já que eu vou falar de salvação, nós estamos no tempo, nós que estamos falando de salvos, estamos no tempo de quê? Da santificação. E santificação tem a ver com isso aqui, se libertar dessas coisas. É nossa ação, daquilo que Deus fez em mim e em você como salvação. Deus também nos ajuda na nossa santificação. Por nós não conseguimos. Nós vamos fazer do nosso jeito, meus irmãos, do nosso jeito. É um terror. É um terror. Infelizmente, o evangelho no Brasil, não só no Brasil, mas nós somos brasileiros, ele ensinou as pessoas a resolverem seus problemas por si mesmas. E muitos crentes, eles ficam na igreja, mas eles não aprendem a depender de Deus, a orar a Deus quando há um problema de amargura, de coisas não resolvidas, falta de perdão. Acabou, não acabou? Ela vai orar a Deus, numa tentativa dela mesma, solucionar o seu problema, e às vezes não dá certo, porque precisa Deus nos orientar. O que Deus faz conosco quando nós oramos por um problema? Deus bate uma varinha, né? Tchum, tá vendo aqui, ó, solucionado está o problema. Não é isso que Deus faz. Deus nos ensina. Deus nos ensina a ter paciência. Deus vai nos levar para a Bíblia. É isso, meu irmão, vai levar para a Bíblia. Vai lá, olha lá. Aí você vai ver lá, você perdoa seu irmão. Ame o seu irmão como a si mesmo. Seu irmão, ou o próximo, ele tem preferência a você. Então nós vamos aprender o quê? Como Cristo fez? Como Cristo fez comigo? Eu, pecador, eu o abandonei porque eu pequei. E Cristo, ele não esperou nada de mim, porque eu nem podia dar e fazer. Ele foi e me perdoou, me recebeu, eu fui reconciliado com Deus por causa de Cristo. Então, o caminho é Cristo, e Ele vai nos mostrar como fazer essas coisas. Então, não pode haver no meio da igreja tais, né, sentimentos e práticas. Mas essas coisas são muito fáceis de ocorrer no meio de nós. Elas, às vezes, meus irmãos, as pessoas começam a julgar e classificar as pessoas, as outras, né, através até de um senso de justiça que é seu e não de Deus. Já viu as pessoas que falam, eu não tenho problema nenhum religioso, eu não preciso de igreja, porque eu não bebo, não fumo, não adultero, e quantas coisas mais? Pode botar uma lista aí, né? Então ela se acha o quê? Santa, boa. Ela vai para o céu por causa disso? A Thalita foi irônica, mas é verdade, meus irmãos, é isso mesmo, não vai para o céu. Uma vez, eu estou repetindo, tá? Desculpa, perdão a minha repetição aqui na igreja, mas uma vez alguém falou num ponto de ônibus de fora, eu vou resumir porque como já falei na igreja, né? Mas só para ilustrar isso, uma pessoa no ponto de ônibus, eu vindo da igreja para minha casa, eu e Valéria, né, não sei se estavam os dois meninos já, só um só, mas ela falou assim, vocês são crentes, não são? Sim, somos. Aí ele se dirigiu a mim. E o que vocês fazem como crentes? Eu falei, em que sentido? Né? Em obras. Eu falei, nós fazemos sim algumas coisas. Nós amamos as pessoas e cuidamos delas dentro daquilo que Deus nos permite cuidar. Somos cuidadosos com o corpo, primeiramente com o corpo, né? Mas com a comunidade. Ele falou assim, pois é, que eu tenho uma casa em tal lugar, e lá na minha casa tem outras casinhas menores, eu não consegui entender porque eu nunca vi isso lá. Entendi onde era, que eu conheci o bairro, e lá eu cedo para pessoas morarem. Então, ele estava falando como, de fato, ele era um espírita. E pelas obras, por fazer. E não é por fazer, não é por nós. E nunca vai ser, meus irmãos. Nós decaímos da presença de Deus, não temos condições. Mas olha que coisa maravilhosa, eu quero chegar nisso. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Nós não conseguimos julgar as pessoas e fazer a justiça. O nosso senso de justiça é um senso equivocado, se nós não olharmos para a palavra de Deus.
Então, nós precisamos apenas e tão somente esperar de Deus. E nós não conseguimos nos salvar, por melhor que sejamos. Eu posso dar todas as coisas que eu tenho para alguém, vai ser muito bom para aquela pessoa, quem sabe, ou para outras pessoas. Mas isso não me salva. Isso não me leva para o céu. Agora, quando eu faço com consciência, como a igreja de Atos ensina, que no meio deles não havia nenhum necessitado, no meio da comunidade. De fato, ali era uma verdade. As pessoas deram tudo que elas tinham? Possivelmente não. Mas de tudo que elas tinham, elas ajudaram na comunidade para que aos outros não passassem necessidade, porque o tempo era tempo de perseguição em Jerusalém. Isso é que Deus ensina. Por que nós somos igreja? Não é para nós nos isolarmos e ser igreja, para ficar em casa isolado e não participar da vida cristã. Eu falo aqui, meus irmãos, não é de estar aqui só, mas assim, de orar, de ajudar, de contribuir, desse trabalho fruto da salvação. Nós não somos igreja. Isso é uma realidade. Então, de fato, sempre dependerá de Deus, mas quando nós entendermos isso, Deus nos ajuda. E Deus manda amar como Ele amou. Ele termina falando sobre essas coisas. E perdoar como Ele perdoou. Então Deus não está falando, faz uma coisa que eu nunca fiz. Pelo contrário, façam o que eu fiz com vocês mesmos. Eu os perdoei de seus pecados. Vocês foram salvos porque eu os perdoei. Vocês não mereciam, mas eu os perdoei. Eu os chamei de volta para mim. Então, meus irmãos, é esse cuidado que nós temos que ter, olhando para o próprio Deus. Ele termina falando de bondade e compaixão. E bondade e compaixão, você não encontra essas coisas comumente nas prateleiras do mercado do mundo. Não adianta que não vai. Você vai andar por aí, você não vai encontrar exposto lá bondade e compaixão. No entanto, bondade e compaixão, ela deve ser abundante no meio cristão. Nas nossas prateleiras, sim, precisa estar cheias de bondade e compaixão. É isso que ele está falando. O que vai nos abençoar nisso é olharmos para Deus, para Cristo, e vermos a bondade e a compaixão em Cristo. No domingo eu vou estar lembrando disso. Olha a relação dos textos, né? Eu vou estar lembrando disso, citando Tito, quando fala da generosidade de Deus para conosco, em bondade e compaixão. Meus irmãos, se o homem não buscar em Deus a salvação, que é o que é mais importante na vida dele, ele nunca vai encontrar de fato bondade e compaixão. Ele vai ser bondoso e compassivo com a limitação da sua vontade e do seu próprio interesse, mas nunca de acordo com a vontade de Deus. A bondade e a compaixão vai nos levar muitas vezes a ir além daquilo que talvez nós até poderíamos naturalmente. A bondade e a compaixão vai nos levar a uma fé que vai exceder, vai desafiar a nós mesmos, e Deus vai operar. É isso, essa é a grande diferença, né? A bondade e a compaixão vai ser como aquele bom samaritano, que ele não apenas olhou, ele não apenas talvez botou um copinho d'água ali pertinho para a pessoa não morrer de sede, ou então botou um prato de comida ali do lado para ele não morrer de fome, ou até fez um guarda-chuva para aquele homem que estava caído lá não sofrer tantas intempéries. Ele foi além daquilo que ele podia. Ele estava indo com necessidade de chegar no seu destino, com compromisso. Ele para e cuida daquela pessoa e dá o melhor que pode ser dado para ela. Bondade e compaixão nos levam a isso. Uma igreja bondosa e compassiva, ela vai cuidar melhor desses problemas de amarguras, ressentimentos, ódio, falta de perdão. Ela vai cuidar melhor dessas coisas. Então Deus sabe o que faz e como faz, meus irmãos. Deus não erra. Nós erramos, mas Deus não. Então, meus irmãos, na realidade Deus nos amou e Ele também nos perdoou. E Ele nos perdoou quando éramos plenamente culpados, atolados na culpa e no erro. Esse é o nosso exemplo, é ele que nós devemos seguir. Então, o estudo de hoje, praticamente estamos encerrando, vamos entrar depois também no 5.1 e o comecinho, porque está continuando, mas está nos ensinando a viver a prática cristã como igreja. É muito importante nós atentarmos para isso. Eu estou gravando hoje, espero ver se consigo colocar para os irmãos, talvez não hoje, mas amanhã ou depois, para eles também poderem ouvir
e serem abençoados com a mensagem de Deus. Deus, assim, meus irmãos, nos abençoe com esse texto de Atos 4, 31 e 32. Vamos nós agora continuar o culto, né, de oração e também